Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa semana estamos meditando de uma forma muito especial, segundo os textos bíblicos, falando sobre as nossas famílias. Rezamos ontem pela nossa família e hoje há uma pergunta: quem são as minhas raízes? Ou qual é a minha origem? Qual é a minha origem? Porque perguntaram isso para Jesus, Marcos 3, no versículo 33. O Senhor responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Você já fez essa pergunta? Qual é a história do seu pai? Qual é a história de sua mãe? Qual é a história dos seus irmãos? Qual é a sua história? Às vezes nós temos a tentação de pensar que somos os bambambãs, somos os melhores, porque conseguimos títulos universitários, porque conseguimos ali remunerações na vida financeira, né? Temos um patamar melhor do que os outros. Às vezes enxergamos a vida do alto, de camarote. Mas quem são as minhas raízes? De onde eu vim? Qual é a história do meu pai, da minha mãe? Gente, eu tive o privilégio esses dias de passar ali uns dias mais próximo da minha mãe, e ela contando as suas histórias, suas experiências, tanto dela como do meu pai. Meu Deus do céu, que riqueza! Que bom ouvir a minha história. Quando ela disse que passou fome, quando ela disse como foi o seu encontro com o meu pai, por que casou, como foi a sua dinâmica de começar a minha família. Meu Deus do céu, meu Deus, obrigado por ter essa graça de ouvir a minha história, as minhas raízes. Esse meu impulso, né, que muitas vezes tenho de fazer uma coisa, fazer outra, ou realizar tantas coisas ao mesmo tempo, eu comecei a observar quanto eu tenho do meu pai, quanto eu tenho da minha mãe, quanto eu tenho dos meus avós. E eu preciso conhecer cada vez mais para saber que frutos que eu estou produzindo. Porque às vezes eu estou produzindo frutos amargos que são das minhas gerações passadas. E eu preciso ali refazer a minha história, conhecer a minha história, abençoar a minha história, abençoar as minhas raízes para que eu possa produzir frutos bons. Eu convido você hoje de uma forma muito tranquila, sem acusar, sem condenar, sem levar o pensamento de hoje para condenar o passado. Compreenda a história da sua vida, compreenda a história da sua família. Se você tem a graça de ter o pai e a mãe ainda vivos, se tem a possibilidade, converse com eles. Pergunte como foi a infância deles, a juventude, como foi que se encontraram, como foi que se conheceram, quais eram os sentimentos ali que estavam envolvendo os dois. E veja a riqueza que é a sua história, a sua vida. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Espero que você se compreenda mais hoje, para que a sua família seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.